Nicolau Luan, zagueiro ex-Vasco e Palmeiras, poderia ser uma boa para o Vasco? Rodrigo, eu confesso que eu não estou vendo ele jogar lá no futebol mexicano, né? Se eu não me engano, ele está no Toluca, que é Luan Garcia. Quer ver, ó? Toluca, vamos lá. Tá lá mesmo. 32 anos de idade. Deixa eu ver se é titular por lá. 5 partidas das últimas 6. Não, na atual temporada, 1º de agosto e 5 de agosto. Foi titular dos 2 jogos. Dá para dizer que ele tem jogado com frequência assim, tá? 42 jogos e 4 gols na primeira temporada, tem jogado titular lá e eu gosto. No Palmeiras ele teve dificuldade porque a concorrência era de fato pesada, mas no Vasco ele seria titular, não tenho a menor dúvida. Daniel Andrade, pedindo para falar sobre o Vasco. Cruz Maltino, o que eu posso falar sobre o Vasco? Tem tanta coisa, né? Deixa eu falar sobre contratações. O Admar Lopes está na Europa, ainda em busca de reforços, e essa busca não se restringe a zagueiro, tá? As tratativas com o Carlos Cuesta continuam, há busca por outros defensores, o Gabriel Paulista é uma possibilidade, mas hoje, aquele que parece mais perto de virar reforço é o Matheus Reis, beleza? Nicola consegue descobrir quais os zagueiros o Vasco está atrás? Bora lá. O Carlos Cuesta é a prioridade, negociação com o Galatasaray está fechada, o Carlos Cuesta é que reluta com a ideia porque tem uma proposta de 6 milhões de euros por 3 anos de contrato do Spartak Moscou, tá? Se não rolar com o Carlos Cuesta, como se imagina, uma possibilidade é de Gabriel Paulista, zagueiro que já se declarou torcedor corintiano, tentou voltar para o Brasil recentemente, não conseguiu, ele está no Besiktas. O Admar esteve no último domingo assistindo ao jogo do Besiktas lá na Turquia, tá? A Rafaela perguntando sobre Matheus França no Vasco. Já curtiu os posts do Vasco? Cadê o 0303? Daqui a pouco aparece. A informação mais recente sobre o Matheus França dá conta de que o meio-campista, meio-atacante, ex-Flamengo, já se acertou com o Vasco. Na questão envolvendo o jogador e Vasco está resolvida. O grande lance agora é se acertar com o Crystal Palace. O Crystal Palace aceita negociar o Matheus França, não quer vendê-lo, quer apenas emprestá-lo. O Cruzeiro chegou a tentar o Matheus França na semana passada, se assustou com o salário do Matheus, algo na casa de R$ 1.300.000 por mês, e também não conseguiu avançar porque a ideia do Crystal Palace não é vender, é só emprestar. O Cruzeiro queria pegar o jogador por empréstimo como opção de venda, para que, em caso de valorização, que ele pudesse ficar em definitivo, tá? Se o Matheus fechar com o Vasco, acho que vai passar muito pela presença do Fernando Diniz, que é alguém super defensor da ideia, ele entende que o Matheus França tem potencial para se tornar um dos principais craques do futebol brasileiro em caso de negociação. O Kaique está por aqui falando sobre Edmar Lopes tentando... Admar, né? Lopes tentando fechar contratações com a Fiorentina do Iconé, ex-Lille e atualmente emprestado ao Como. Assim, o Vasco trabalha hoje no mercado europeu. As tratativas com Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que pertence a um time turco, não avançaram. Entre o Vasco e esse time turco está tudo fechado. Mas o Cuesta prefere uma oferta do Spartak Moscou. E as tratativas acabaram por não avançar. Há também um interesse no Gabriel Paulista, zagueiro que pertence ao Besiktas, e o Admar está no mercado europeu em busca de outros reforços, tá bom? Nicola, o Vasco tem direito a quanto do percentual de uma venda futura do Douglas Luiz no Nottingham Forest? O Douglas virou reforço do Nottingham Forest, vocês lembram dele, né? Volante revelado no Vasco, estava na Juventus da Itália. Negócio de 30 milhões de euros, deixa eu ver quanto o Vasco tem direito. Douglas Luiz, mecanismo solidariedade. Vamos ver aqui o que já saiu. O Nottingham Forest acertou a contratação do volante Douglas Luiz por 30 milhões de euros. Como clube formador, o Vasco receberá 675 mil euros, em torno de 4,3 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade. Então tá aí a informação, 4 milhões e 300 mil. Já é alguma coisa. Por exemplo, se para pagar o salário do Matheus França, o Matheus ganhou 1.300, dá para pagar praticamente 3 meses do salário do Matheus França, tá? Seguindo com mais notícias, o que mais vocês querem saber? Vamos tentando atualizar vocês sobre tudo que está rolando no mercado da bola. Dia de Vasco, tem Vasco e Juventude, 7 da noite, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, que nós hoje vamos realizar. E tem surpresas hoje aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela moral. E se você tiver a função hype aí, dá um hype aí nesse vídeo.
Ajuda demais a gente. Mas eu quero falar aqui sobre o jogo de hoje, que é um jogo dificílimo para o Vasco. Bom, discussão, acho que de todas as rodas de vascaínos, depois do jogo com o Santos, foi a questão envolvendo o Pablo Verratti. O Verratti não jogou, a gente goleou, 6-0, então ele agora é banco. Não vai ser. Hoje ele é titular. Já venho trazendo essa discussão aqui, acho que vale o debate, e a troca de ideias é sempre saudável, mas não acho mesmo. Informação, vai ser titular sim. A minha dúvida é, o Jair está fora, se o Hugo Moura vem realmente de novo para a zaga e o Barros entra no meio campo, ou o Thiago Mendes, o Barros está mais jogado do que o Thiago. Ou se ele bota Lucas Oliveira e Lucas Freitas na zaga. Vamos ver o que ele vai fazer mais tarde. Mas o que eu quero debater com você é o seguinte, torcedor. É óbvio que a nossa memória recente, ela vai remeter ao 6-0, a brilhante atuação que o Vasco teve jogando lá em São Paulo. Mas foi um jogo em que nós tivemos 17, 18 minutos atípicos. Qual é o grande temor, até domingo, qual era o grande temor do torcedor num jogo do Vasco? Era a volta para o segundo tempo. Primeiro tempo a gente criou oportunidades, fez apenas um gol, fomos em vantagem, e aí qual era o medo? O segundo tempo, vantagem é pequena, o Santos vai pressionar, o Vasco cansa. Teve uma chance com o Guilherme, só que o Vasco foi avassalador. 17 minutos, mais rápido que a Alemanha e Brasil do 7-1. A sequência de gols. Isso não acontece toda hora. Houve uma eficiência muito grande? Claro que houve uma eficiência gigante do Vasco nesse jogo. Porque dos últimos jogos, mesmo com os maus resultados pós Copa do Mundo de Clubes, o Vasco vinha produzindo, não vinha sendo eficiente. E aí não passa pelo Diniz, passa por quem conclui o lance. Logo, o Vasco precisava ter um pouco mais de assertividade, acertar o alvo efetivamente. E o Vasco o fez contra o Santos. Então hoje, Juventude está abaixo de nós vamos golear também. 4-0. Será que é todo jogo goleada? Claro que não. Cada jogo tem a sua história, tem a sua particularidade. O Juventude não está bem. Ele vem de um jogo que ele perdia para o Vitória e alcançou o empate nos minutos finais. Tem o Nenê, que a gente conhece, que é um jogador importante, é um jogador que pode desequilibrar. Mas o Vasco não pode se amedrontar. Estou indo jogar em Caxias do Sul, trazer um empate é bom resultado. Não. Porque se o Vasco vence hoje, nós damos um salto em duas posições. A gente deixa para trás o Santos e o Corinthians. Aí já cola no Grêmio, com o mesmo número de jogos do Grêmio. Internacional um pouquinho acima. Mas a gente tem que começar a ter sequência de vitórias. Em que momento do campeonato o Vasco teve 3 vitórias seguidas? Em nenhum. Nós estamos indo agora para nós, para o 19º jogo. Mas já está na 20ª rodada do campeonato, fim de semana é a 21ª. Em 18 jogos que o Vasco disputou, nós não conseguimos 3 vitórias em sequência. Nós temos 5 ao todo, inclusive. É muito pouco. Sendo 2 conquistadas fora de casa. O que normalmente nós fazemos do nosso território hostil, uma casa que os visitantes não gostam de ir. Mas nós já deixamos muitos pontos em casa. Logo hoje, é para ir para cima do Juventude e não ter dó. E jogar como foi contra o Santos, jogando para frente. Fez 1, quer fazer 2, quer fazer 3. Se der, faz 4, faz 5 e vai fazendo gol. Vai ganhando moral para chegar grandão contra o Corinthians. E na semana que vem, no duelo com o Botafogo, que pau a pau, 1-1 ali, o Vasco perde algumas posições, o investimento dos caras é maior, mas se a gente chega com a moral elevada e jogando em casa, eu duvido que nós não consigamos fazer uma diferença, ou a diferença logo no primeiro confronto, que vai ser para mim fundamental. Não vejo de outra forma, né? Mas chama a atenção. Vai ser um jogo difícil, não estou esperando goleada, como também não esperava do Santos, mas não é porque nós goleamos o Santos que vamos golear todos os adversários. Teremos dificuldades, tem a questão do frio, tem a questão da temperatura que é mais baixa lá, pode estar chovendo na hora do jogo, o adversário joga com o seu torcedor, que gosta de empurrar o time no Alfredo Jaconi, não é
Um estádio que hoje estará lotado pela campanha do próprio Juventude, mas ao mesmo tempo, se o torcedor não pega o time no colo, ele não sai dessa situação. Mas saiba, não é um jogo que nós vamos golear. Se nós golearmos, ótimo, porque vai ser um jogo difícil. Como os outros também são, o Corinthians o Botafogo vai ser dificílimo, tem uns que são difíceis, outros dificílimos, né? Você só vai aumentando, é o superlativo da dificuldade que você vai encontrar pela frente. Enfim, mas eu confio no Vasco, eu confio no time e acho que agora o caminho está trilhado. O caminho do gol a gente já conhece, porque fazer 6 gols e no Santos não foi tarefa que pode ser jogada fora. Que a gente entre com o mesmo espírito, com a mesma disposição.